Olá, meus amados, a paz e o amor do Altíssimo. Amados, um entendimento muito importante, amados, para vocês entenderem, né, e sair dessa condição de trevas de uma vez por todas, né? Amados, quando você vê o corpo aí da igreja, né, da Israel, dessa igreja que o Senhor está formando aí, você vai entender, eu já disse que algum outro áudio aí, mas eu vou tentar ser mais claro agora para você entender. Existe uma circuncisão que é feita nesse corpo, aonde Deus entra com 4 partes, né? E a humanidade entra nas outras 4 partes. 2 dessas partes, amados, já foram preenchidas pelo Senhor Jesus. Ele foi o primeiro, né? Ele amou primeiro, então ele já preencheu essas 2 partes, onde você vai entender pelo formato dos rios aí. Se você pegar um corpo humano, né, e você dividir ele ao meio, você vai ver que de um lado, né, você vai ter uma perna, um braço, né, metade de um coração, né, metade de um cérebro. Então, são essas partes, né? Então, quando você entende aonde o ser humano se encontra, né, nesse corpo, o ser humano se encontra no pé aí, né, onde é o pison. Por isso que você vê nas escrituras relatado como o barro, né, a terra, que depois vai se tornar o bronze polido, tal. Então você vê que o ser humano ele é essa parte. Por isso que João Batista fala, né, que ele não é digno nem de abotoar as sandálias dos pés daquele que viria, né? Por quê? Porque aquele que viria estava representando esse Deus, né? No qual é o outro lado aí, que ele se fez no outro lado dos pés aí, né, para poder resgatar você. Então, quando você entende, se você pegar, não é essa a linha, né, para você buscar o entendimento, porque o Espírito vai te dar todo o entendimento. Mas se você pegar um mapa aí, que você for ver sobre os rios, né, esses 4 rios, o rio Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates, você vai entender esse corpo aí. A circuncisão, amados, ela é representada pelo número 8. Por que o número 8? São essas 4 partes aí que Deus faz, e as outras 4 partes onde Cristo é a criatura, né, faz essas partes, onde Cristo já fez a parte dele, né? Por isso ele é o sumo sacerdote, por isso ele vai resgatar o restante, que ainda não fez essa circuncisão. Então Cristo é o primeiro a fazer essa circuncisão, para você entender. Então, como que você vai entender como funciona isso? O rio Pison, você vai ver que no desenho lá, né, do mapa, inclusive esses rios eles não fazem mais parte desse mapa, porque eles já estão extintos, né? Mas se você pegar o mapa antigo, você vai ver que tem esse desenho, esse formato. E pela história eles sabem que tem, né, esse desenho desses 2 rios. Mas eles sumiram, segundo eles, segundo o dilúvio que houve, né? Tirou e a lama cobriu e não existe mais o desenho desses rios. Mas você vai ver lá um traço simbolizando. Então, exatamente o que simboliza esses 2 rios é essa aliança que Deus fez com a humanidade. O que é uma aliança? O que é um arco-íris? Você vê que é uma parte ligando a outra, né? Como se você vê às vezes o mar lá ligando com a terra, né? Deus representando esse grande mar, ligando com a terra, né? Então a interpretação é essa. E você vai ver, amados, que em toda a história aí, Deus ele se coloca bem desse lado esquerdo aí, onde está essa região lá de Gozém, né? Toda essa região lá, aonde está do lado esquerdo, representando o coração ali, né? Onde está o coração. E você vê que Jesus ele coloca do lado direito, né? Onde está a destra dele, do lado direito, onde ele dá toda a autoridade, né? Então você vai entender, se você olhar por partes, né? Por altura aí, os pés é a criatura, essa região de Gion aí é o Espírito Santo, que é o filho mais novo, né? Que é o que vai resgatar a criatura. Então você vai entender aí. Essa região tigre representa o próprio Deus, onde você vai ver que o formato do esqueleto humano aí, você vai ver que tem as costelas representam flechas. É as flechas que ele fala lá no Éden, que ele deixou para poder proteger a árvore da vida, que é o coração. Entende? Então essas flechas, amados, são exatamente esses servidores de fogo que faz você pecar, para que o seu pecado gere uma consequência para pagar por sua falta de perdão, entendeu? Porque uma vez você não perdoando, você está matando um ser vivo, né?
Você está matando um ser espiritual vivo. Então, o que acontece? Quando você mata esse ser, você tem que pagar por isso. Então, para você pagar, você tem que pecar, né? Então, essas flechas é exatamente para isso. Elas fazem você pecar para você colher os frutos do pecado. Você vai pagar os frutos do pecado. É por isso que você ocorre aí a imoralidade sexual, vários outros, né? Mas aí no mais grave aí a imoralidade sexual, por quê? Porque a imoralidade sexual é exatamente o que está te evitando fazer essa circuncisão aí do corpo. Por isso o Espírito Santo ele está nessa região aí de Gion, que é exatamente a região sexual. É onde esse rio se encontra aí. Você vai entender que é nessa parte. Aonde está feito esse arco-íris. Se você pegar o arco-íris, ele faz o desenho das pernas aí, né? Se você pegar as pernas abertas, você vai ver que o arco-íris ele faz esse mesmo desenho, né? Então essa região de Gion aí, e quando você for ver lá nas escrituras também, você vê Jacó lá, por exemplo, fazendo uma promessa lá, falando, né? Jacó ali interpretando Deus, fazendo uma promessa ali sobre as tribos, os filhos dele ali, as tribos, né, de Israel, e ele fala para pôr a mão na coxa dele, simbolizando pôr a mão aonde? No Espírito Santo, né? A coxa representa exatamente essa região aí, é a região de Cush, que fala lá no mapa, né? É a região da coxa, né? Eufrates, você vai ver que é o próprio Jesus, onde Deus deu toda a autoridade para ele governar a mente humana, a mente da criatura humana. Então, quando você se reduz a nada, você reconhece que você precisa de Jesus, você deixa o pecado de lado e deixa ele te comandar, ele vai entrar na sua mente e vai te guiar para essa salvação, né? Ele vai te colocar nesse corpo, ele vai te colocar como ele, né? Você vai ser essa parte do coração e da cabeça, da mente. Você já não vai ser mais lá no pé. Então ele vai fazer essa união com você. Então ele vai resgatar você. Você está lá embaixo representando essa parte aí da terra aí no pé. Por quê? Porque você foi conhecer a terra, né? Você estava lá onde Jesus está, na mente, né? Na cabeça. Aí você desceu para conhecer a terra. Então você agora faz parte dessa terra, né? Você no começo você era controlado por Deus, né? Aí o coração seu não perdoou, né? Quando Caim não perdoou Abel, lá ele está significando isso, né? Então quer dizer, você desceu do coração, né? Passou por essa parte aí, Gion aí, você pecou, você foi lá e cometeu imoralidades, né? Aí você foi descendo até parar no pé aí. Foi o que aconteceu a sua caminhada, desde o Éden até aqui. Então você estava lá na cabeça e foi descendo, né? E agora Jesus vai te resgatar. Né? Por que agora? Porque agora, amados, esse número 7 aí, que é a perfeição, já assumiu, já você pode fazer uma pesquisa que você vai ver que a população terrestre já está em 7,2, que é exatamente o número, né? Exatamente o número para resgatar a geração, né? É exatamente o número. Você vai ver que cada geração ali que teve do Éden lá, né, e depois de Jesus também, você vai ver que foram 14 gerações, né? 2 vezes 7, 14. Então, essa 7,2 aí é exatamente porque a população terrestre não pode passar desse número, né? O planeta ele não suporta passar desse número. Então, existe uma regra, uma lei, existe uma justiça aí. Então, não é Deus que está te culpando, não. Você que tem que... Deus vai te ajudar a sair dessa situação, né? Mas você precisa entender. Então, a criatura terrestre, ela tem que entender que se fosse para continuar, se você for ver estudos aí mesmo, você pesquisar, você vai ver que no ano 2030 a população chegaria a 8,6 bilhões, né? Então não suportaria o planeta. Então como que constitui essa população, amados? É exatamente o pecado, né? Quando você peca, você tem que gerar um sacrifício para pagar por esse pecado. E esse sacrifício é gerado através de criaturas que você coloca no mundo, né? Você acha que é uma bênção de Deus, mas na verdade é uma bênção de Deus porque você está pagando pelo seu pecado, né? Essas criaturas estão vindo para pagar pelo seu pecado, né? Então, se você tivesse perdoado o seu irmão antes, essa criatura não viria, né? Porque você amaria o seu irmão e você não praticaria a imoralidade sexual. Você só pratica ela porque o Pai coloca no seu coração aí que você precisa praticar para você pagar o pecado que você não amou o seu irmão. Então, Jesus já fala que não adianta você falar Senhor, Senhor, que ele vai dizer que não te conhece. Por quê? Porque você não amou o seu irmão. Porque se você amar o seu irmão, você não pratica mais imoralidade sexual e você não vai gerar filhos carnais. Você só gera filhos carnais porque você pratica imoralidade sexual. E você pratica exatamente para pagar pelo seu pecado de não amar o seu irmão. Pelo erro seu de não amar o seu irmão. Que é o que aconteceu com Caim,
né? Caim, ele teve que formar uma geração carnal, porque Deus não precisa, mas Deus não precisa. Jesus veio para provar isso, né? Jesus foi lá e transformou, fez alimentos, fez um monte de coisa, de curas lá, para você entender que Deus não precisa disso. Que aquele plano lá era o governo de Deus, mas Jesus não quer que você vá atrás disso, né? Ele falou que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você manda a montanha sair de um lugar, ela vai para o outro, porque esse é o poder de Deus, né? Mas isso é Deus que faz, não é a criatura humana. Então você tem que entender que no espírito isso é possível, mas no espírito, porque é Deus que promove, né? A criatura humana não pode promover. Então, o que é feito nesses templos físicos aí é exatamente porque eles cumprem uma antiga aliança, na onde Deus fazia isso na antiga aliança. Na antiga aliança, esses milagres eram acontecidos. Agora, com Cristo, não vai poder mais acontecer. É tanto que vai chegar o tempo que eles não vão conseguir mais produzir esses milagres, né? Esses falsos milagres aí. Porque não vem do homem, né? Vem de Deus. Deus usa servidores de fogo, essas entidades aí, servidores de fogo, aonde protege essa árvore da vida, que estão fazendo esses milagres acontecerem aí à torta à direita. Só que essas criaturas que estão recebendo esses tais milagres, elas vão pagar por eles, né? Elas vão pagar as consequências. Por quê? Porque todo pecado, amado, gera consequências. Você tem que entender isso. Então, quando que você é livre do pecado? Quando você perdoa o irmão. Quando você ama o irmão. Porque você perdoando, você desenvolve dentro de você a árvore da vida, o amor. Aí você não vai querer mais matar o seu irmão cometendo imoralidade sexual. Porque você sabe que mata o seu irmão. Então toda vez que você comete o pecado, você mata um irmão. É por isso que fala que se você não lavar aí, se você for limpo aí, quando Jesus faz lá, né, na casa dividida, que ele faz lá, ele expulsa o demônio lá do rapaz, ele fala que se ele não preencher com o Espírito Santo, vai vir 7 piores. Porque é isso que acontece. Por quê? Por causa da justiça. Por isso esse número 7 aí, representando aí esse 7,2 aí da população humana, né? Então você já entende que esse 2 aí representa a aliança, e o 7 representa essa perfeição do Espírito Santo, né? Você foi ver lá que nessa aliança foi 2 filhos que nasceu, depois um matou o outro, teve que colocar mais um no lugar, foi Adão e Eva, todo esse número 2 aí. Esse casal número 2, ele vem desde lá do começo, Abraão e Sara, depois você vai ver que vai vindo aí, né? Os filhos de Abraão, né? Sempre com a mulher estéril, representando aí esse espírito. Então, amados, o entendimento é esse, você precisa se livrar do perdão, a falta de perdão sua que gera a morte dos irmãos. Então, quando você não perdoa, você está matando filhos seus aí espirituais, da sua família espiritual, da sua mesmo aí. Você tem uma família espiritual, onde tem milhões de espíritos, né? Então, quando você não perdoa, você está matando esses filhos espirituais. Então, quando você não perdoa e mata esses filhos espirituais, você vai ficar desprotegido. É por isso que você fica nervoso, com raiva. Aí você está desprotegido. Aí o que acontece? Esses servidores de fogo vão entrar dentro de você e vão fazer você pecar, né? Porque isso faz parte da justiça de Deus. É assim que ela trabalha, amados. Eles vão entrar dentro de você, fazer você pecar, né? Você cometer absurdos aí que você não vê. Quando você vê, você já cometeu. Então você vai cometer absurdos aí. Esses absurdos vão matar os irmãos, né? Então vai ter que alguma mulher aí pagar porque erros que ela também comete, né? Então Deus, ele tem que fazer esse controle, ele faz esse controle aí na criatura. Essa conta tem que bater, tem que fechar. Então essas mulheres aí que se prostituem aí, né? Elas falam que não é prostituta, mas na verdade Deus fala que elas são prostitutas, né? Essa Israel aí, ela é prostituta. Então essa Israel, ela funciona como essa prostituta que Deus usa para poder pagar esses pecados, né? Então ela se prostitui por quê? Porque Deus entra dentro desses seres, né? Aonde são seres aí que Deus pega uns seres mais fortes aí e usa para poder pagar esse pecado, né? Então Deus entra no coração dessas pessoas, essas pessoas produzem, né, esses pecados, né, aonde elas geram as consequências e depois elas carregam essa consequência. Por isso elas sofrem, né? Por isso você tem que amá-los. Que eles pecam, por quê? Por conta de um pecado seu. Talvez você também não perdoou. Então, eles são estimulados, né, a ficarem nervosos, a passarem por situações aí, onde eles não perdoam, né, onde eles praticam maldades, não perdoam, e eles geram esses filhos carnais aí para poder pagar por um pecado que foi cometido aí. Então, quando você vê lá
criminoso, né, um assassino, alguma coisa desse tipo, e você fica com raiva, né? Por isso que Jesus ensina que você tem que perdoar exatamente esses aí que você não perdoa. Jesus, ele vai lá e perdoa aqueles, ele vai lá e faz todo aquele cenário lá, né, derruba lá tudo no templo lá, e faz tudo aquilo lá, e depois no final ele perdoa essas pessoas. Por quê? Para ensinar você que os inimigos dele ele perdoa. Ele perdoa a prostituta lá, ele fala para ela, fala, ó, você tem muitos pecados, né? Eu sei que você tem muitos pecados. Então ele fala para ela, né? Mas eu te perdoo, vai e não peques mais. Quer dizer, aquela prostituta está simbolizando ali a Israel, que tem muitos pecados, mas o pai perdoa, né? Então o pai perdoa por quê? Porque o pai precisou usar essa Israel aí, usou essa Israel aí para poder pagar pelos pecados aí da humanidade, né? Então essas pessoas que pecam aí, que você recrimina, que você julga, que você não perdoa, são exatamente pessoas que elas estão nessa condição. Por quê? Porque a justiça de Deus precisa ser feita. Então elas são estimuladas. Por isso, amados, a questão aí dessa divisão de talentos, né? Aonde tem pessoas que foram dadas 5 talentos, onde outros foram dados 2, outros foram dados 1, exatamente para Deus fazer esse equilíbrio aí da criatura. Então essas que têm menos talento, elas têm a fé. Então Deus está usando, mas como elas têm dentro de si a fé que Deus colocou, na hora de voltar para casa, elas voltam. Por quê? Por causa da fé. Entendeu? Elas não têm os talentos de decifrar as coisas, né? De saber que aquilo que elas estão fazendo é errado, né? Não tem essa consciência, mas elas têm um talento importante que é a fé. Entendeu, amados? Então você tem que entender o seguinte, que esse irmão aí que você julga e que você não perdoa, você tem que perdoá-lo. É ele que você tem que perdoar, né? Esse criminoso aí que mata as pessoas, esse que comete crimes horríveis aí. Então é esses que você tem que perdoar. Por quê? Porque eles estão cometendo esses crimes horríveis porque tem servidores do Pai usando eles para isso. Deus, ele pode fazer o que ele quiser, amados. Ele pode, uma folha não cai sem a permissão dele. Então ele faz tudo, ele usa a criatura de todo jeito. Então você entendendo agora, você não comete mais esse erro, né? Você perdoa essas pessoas. Quando você perdoar, o amor vai nascer dentro de você. Quando você perdoa o irmão, o amor nasce dentro de você, ele cresce dentro de você. Você está dando frutos de amor aí. Aí Deus vai te ensinar e Jesus vai entrar dentro de você e você não vai mais cometer imoralidade sexual. É onde esse pecado não é mais cometido. É onde você não fornece mais filhos carnais. Porque esses filhos carnais aí que você fala que é bênção de Deus, não. Deus não precisa da criatura para isso. Deus pode fazer como ele fez na história. Ele pode fazer, na própria escritura fala que se Deus quiser fazer ser humano de uma pedra, ele faz. Então não é esse o sentido, mas você não pode cometer mais essas atrocidades, né, de não perdoar. Então quando você perdoa, tudo é resolvido. Por quê? Porque você vai gerar amor dentro do seu coração. Você gerando amor, o que você vai fazer? Você vai começar a amar o próximo como a ti mesmo. Aí você vai ter mais prazer em dar do que receber, mais em amar do que cobrar amor, né? Por isso que você cobra tanto amor, porque você não amou primeiro, né? Então Jesus, ele amou gratuitamente primeiro. Por isso que ele já foi, ele é o primeiro sacerdote. Por isso que ele tá primeiro, salvo primeiro, né? Então Jesus é esse filho que foi salvo primeiro. Por quê? Porque ele amou primeiro. Entendeu, amados? Então quando você entende isso, Jesus, ele está nessa parte. Você vai ver lá que Jacó, ele fala lá para os filhos dele, a esposa dele, a Raquel, foi enterrada nessa região de Eufrata, onde é a atual Belém hoje. Essa região Eufrata simboliza justamente a mente aí da pessoa, né? Aonde esses seres espirituais que ouviam a voz de Deus foram colocados, né? Aonde você vê que o anjo fala para Maria, né? Aonde você vê que depois tem José, que é o marido, representando essa outra parte que vem de Davi, né? Que é o Judá aí, que você vai ver que é o filho Judá de Jacó. Ele faz uma representação perfeita disso. Quando você vê a história de José do Egito aí, ele faz essa representação perfeita, aonde de um lado ele é essa família espiritual, né? E o outro Judá do outro lado é essa descendência que vai vir depois de Davi, representando Deus aí, o coração, né? Representando o leão de Judá aí, que é essa parte do coração, né? Então você vai ver essas duas famílias perfeitamente aí, né? A parte do coração e a parte da mente. Elas vêm vindo desde o começo, né? Desde o começo lá do Éden, para poder proteger a criatura, para poder salvar a criatura. E você desceu, então Deus está te salvando dessa maneira. Então por isso que você precisa receber esse Espírito Santo.
Deus prometeu esse Espírito Santo. Quando que você receber? Quando você vê o sinal no céu, que é o arco-íris, né? Então, onde uma folhinha da oliveira, quando você vê lá em Noé, Noé fala que a primeira folhinha de oliveira já foi recebida, né? É aquela folhinha que a pombinha vai lá e volta com a folhinha no bico. Aí Noé solta a pombinha de novo, representando o Espírito Santo, né? Noé ali representando o Deus, solta a pombinha de novo, né? A pombinha vai e não volta mais. Por quê? Porque ela encontrou, né? Ela encontrou terra seca, ela encontrou uma pessoa para poder habitar o Espírito Santo. Então é dessa forma que Deus faz, amados, a salvação da criatura. Então você tem que entender que essa ligação aí, esse arco-íris, é exatamente essa ligação desse rio Gion com o Pison aí, representando o Espírito Santo com você. Então Deus, amados, ele está de um lado desse corpo, do lado esquerdo aí, se ligando a Jesus e a criatura. Jesus já foi ligado, Jesus já está ligado a Deus. Você vai ver o rio Tigre lá no mapa, você vai ver que esse Tigre e Eufrates, eles começam lá juntos, né? Passa por toda a Mesopotâmia, né? Englobando todo o povo ali, né? Toda Israel, todo o povo ali, ele passa cobrindo ali toda aquela área e depois eles se encontram lá embaixo, né? Representando Deus abraçando essa Israel. É maravilhoso. Quando você entende toda a estrutura aí das Escrituras, amados, você vai entendendo a ação de Deus na humanidade, né? Como é perfeito o plano dele de salvação para a criatura. É perfeito, é maravilhoso. Então, é importante que você entenda essa parte, né? De que você peca, porque o pecado, na verdade, é uma consequência da sua falta de perdão, né? Quando você perdoa, você não peca. Porque quando você perdoa, você está cumprindo o mandamento, você está amando o seu irmão. Entendeu? Você está amando o próximo como a ti mesmo. Quando você perdoa, você está amando o próximo como a ti mesmo. Então é esse sentido que você precisa entender. Aí você fabricando esse produto dentro do seu coração, esse amor dentro do seu coração, você não vai mais querer matar os irmãos. Entendeu? Jesus vai vir e vai tomar conta da sua mente. Você vai reconhecer que você não é governado por você, que você é governado por Deus, né? Aí Deus vai deixar o seu governo para Jesus governar. Aí o próprio Jesus vai te governar, né? Porque Jesus tem em si já o Pai e o Filho. Ele já tem em si o Espírito Santo de Deus, né? O coração e a mente. Então Jesus já está ligado. Esse rio Tigre aí com o rio Eufrates, você vai ver lá que ele já está ligado. Ele vai começar da região Tigre aí com a região Eufrates lá, ele está ligado nessa área aí, entendeu? Então ele está ligado, ele começa lá perto do Pison, né? Que é de você aí, e está ligando essas duas áreas aí. Então Deus ele já se ligou com Jesus, né? Esse corpo do Pai e o Filho aí já está feito. Esse Espírito Santo é o filho mais novo, que você vai ver lá, interpretando lá em José do Egito, como esse Benjamim, que é o filho mais novo, né? Você vê toda a história lá, né? Então você entende toda a história, amados, né? Quando você entende a história, você começa, né? Então Deus ele ocupa aí, ele quer fazer a união aí com os quatro aí da igreja, né? Então esse corpo da igreja é representado pelo número 4, porque é um lado do corpo, né? Vai se unir com esse Deus aí que é o outro lado, aonde a circuncisão é feita. Então essa circuncisão vai se realizar agora, né? Por isso você vai ver que vai ter muita dor, muito sofrimento agora nesses próximos anos. Por quê? Porque a criatura vai ter que fazer essa circuncisão. Então quando você entende, Jesus fala, né, que quando você recorre a Ele, o seu fardo é leve e o jugo é suave. Por quê? Porque você já vai recorrer a Ele, você vai entendendo e você vai dando frutos, né? Você vai sofrer menos. Agora, quando você não entende, quando você ignora, quando você é orgulhoso, arrogante, você vai sofrer mais. Por quê? Porque você vai demorar para entender, porque você vai precisar sofrer na pele esses castigos para você voltar, né? Então o Pai ele vai resgatar a criatura. Você querendo ou não querendo, você vai ser resgatado. Você não quer agora, mas você vai ter desejo pelo Pai, né? Você vai chorar por Ele. Você vai chorar. Então é isso. A criatura, ela vai ser resgatada. Agora, à medida que você vai entendendo, que você vai produzindo esses frutos, você vai sofrendo menos, né? Porque você é perdoado do seu pecado, né? Porque o pecado, amados, todo pecado que a criatura cometeu é perdoado, porque o pecado foi estimulado por Deus para pagar a falta de perdão.
né? Por isso que é perdoado. Esse pecado que você cometeu carnal é perdoado, né? Agora, o que você produzir, né, depois do Espírito Santo, aí já é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí a consequência é muito mais grave, né? Então, o que vier a mais, né, depois do entendimento, aí já a consequência é muito mais grave. Por isso que uma vez você recebendo o Espírito Santo, não tem como você cair, como os hipócritas falam por aí, né? Porque você sabe que o castigo vai ser muito mais pesado, né? Então, se eles foram por esse caminho, você pode ter certeza que eles vão pagar por esse preço. Eles vão pagar essas consequências, né? Se eles receberam esse Espírito, essa verdade, e não quis, eles vão pagar. Porque Jesus, ele identifica isso lá, quando você vê na passagem lá, ele fala, raça de víboras, hipócritas e tal. Porque Jesus, ele vai ali como se ele estivesse descobrindo que eles negaram, né? Você vê, mas Jesus perdoa. Você vê que Jesus chora no final, ele perdoa, pai, eles não sabem o que estão fazendo. Quer dizer, Jesus perdoa eles no final. Só que Jesus identifica ali que alguns blasfemaram contra o Espírito Santo. E ele fala, né? Ele fala, ó, não serão perdoados nem nesse século nem no outro. Por quê? Porque ele sabe que vai ter um castigo maior. Aí você fala assim, ah, mas como de um século para o outro? Porque ele tem a forma de castigar. Para Deus ele faz um ano virar um dia, né? Ele tem como fazer isso. Porque Deus é Deus, amados. Então, você precisa entender o seguinte, a partir de agora, trabalhar em cima do perdão, perdoar, amados. Perdoar aquela pessoa que foi a pior pessoa para você, você perdoa porque você entende que ela agiu daquela maneira porque ela sofreu uma ação de Deus aí nela. Ela não tem poder para fazer maldades. A criatura não tem poder, né? Quem faz ela fazer essas, praticar, dar essa coragem para ela fazer essas maldades, é Deus. Se Deus sair, tirar o servidor de fogo, ela é a criatura mais covarde do mundo, medrosa. Você pode ver aí esses bandidos, criminosos que entrou num templo físico aí, né? Eles vão se tornar a criatura mais covarde depois. Por quê? Porque é da criatura, é a natureza da criatura. Ela só faz o que Deus põe para fazer. Por isso que fala aquela passagem do servo inútil. Ela pratica essas maldades porque Deus encoraja para praticar, porque ela não tem coragem de praticar. Agora, o que ela erra, no que ela é estimulada, é na falta de perdão. Entendeu? Por quê? Porque Deus colocou menos talentos. Exatamente para isso. Deus distribuiu esses talentos aí. Então, quando você não tem o talento do amor dentro de si, né? Quando você tem menos talentos aí, você não veio com esse talento, você vai lá e não perdoa, né? Então o seu amor é falso, então você não perdoa. Então você não consegue perdoar o inimigo. Então quando você não consegue perdoar o inimigo, o que acontece? Tem que pagar com o pecado. Aí você é estimulado por esses servidores de fogo, porque eles protegem essa árvore da vida, né? Você é obrigado a pecar, você é estimulado por eles a pecar. Aí você vai lá e comete o pecado, aonde você colhe as consequências depois, porque o pecado, todo pecado, gera consequências. E o que você peca na carne, você colhe na carne. Por isso esse sofrimento, amados. Então Deus perdoa você. O que você plantou, você vai ter que colher, porque faz parte da justiça divina, né? Você vai ter que colher, mas o Pai te perdoa. Agora você precisa aprender como Ele te perdoa, você perdoar o outro. Porque quando você não perdoa o outro, amados, é exatamente a Deus que você não está perdoando. Porque é Deus que está do outro lado. O rio Gion é Deus, amados. O Espírito Santo é Deus. Quando você está como que você está adulterando contra o Espírito Santo, né? Você está adulterando por quê? Porque ele está do outro lado. É Deus que representa o outro lado. Se você vê um pé aí da criatura é você, o outro pé é Deus, né? Quando você não perdoa o seu irmão, é Deus que você não está perdoando. Por quê? Porque é Deus que está agindo na vida do seu irmão para ele fazer as maldades. É Ele que está fabricando essas maldades no seu irmão. O seu irmão não teria essa coragem, ele não teria essa força de praticar, né? Então é isso. Agora a gente sabe que teve criaturas que desenvolveu por quê? Porque Deus fala isso Jesus fala isso. Então essa conta já fecha aí. Esses 10% que fica no final, que vai falar depois lá, são os 10% aí, né? No qual a gente vê que tem criaturas que vai pagar pelo um preço mais alto aí, né? Exatamente isso, amados. Então o plano de Deus para a salvação da humanidade é perfeito. Agora você precisa aprender a perdoar, né? Esses que aprenderam a perdoar já estão nascendo do Espírito Santo, já estão próximos de Jesus,
Por que está próximo de Jesus? Já estão nesse rio Gion aí, já está próximo nesse corpo, já tá buscando aí, já está recebendo de Deus aí o espírito de amor, né? Já está recebendo esse amor de Deus. Então, você precisa aprender a fabricar esse amor dentro de você, que é perdoando. Quanto mais você perdoa, mais você... O Jesus explica isso, que o amor perdoa milhões de pecados, né? Então é isso, quanto mais você vai fabricando esse perdão, mais você vai se aproximando de Deus. Você pode ver que a criatura, quando ela tem que pagar, aí, que ela está vivendo uma vida errada, ela não consegue fabricar. Por quê? Porque ela ainda está vivendo a vida errada. Ela vai ter que sair da vida errada. Então ela está praticando a imoralidade sexual, ela está na vida errada. Então ela não está perdoando o irmão, ela não está amando o irmão. Ela precisa aprender a amar. O amor e o perdão, ele está junto, amados. Por quê? Porque você está praticando o erro, né? Então, quando você perdoa, o seu coração fica leve. Aí quando o seu coração está leve, você já vai lá e pratica amor. Você já vai lá, peraí, eu estou fazendo isso aqui não é legal pro meu irmão, né? Estou matando meu irmão quando eu pratico moralidade, então não vou praticar mais. Então você tem força para sair do pecado, né? Quando você perdoa, você tem força. Agora, quando você não perdoa, você fica fraco. Por quê? Porque quando você não perdoa, você está matando 7 da sua família. Então você está ficando mais fraco. Quanto mais 7 da sua família você vai matando, mais fraco você vai ficando perante o pecado. Mais vulnerável você fica perante o pecado. Por isso que você não consegue sair. Então você precisa se agarrar ao perdão para você sair do pecado. Aí você vai saindo. Você vai produzindo isso aí, amados, na sua mente. Isso é espiritual. É espiritualmente que você vai produzindo esses frutos aí. Você não precisa sair louco aí pra rua, não. É dentro da sua mente mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Então é isso, amados. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí presente com você.